evolucionismo, de uma explosão que aconteceu, e então o mundo veio a existir. Então a Bíblia é bem clara e é bem evidente, que nos mostra e nos garante que Deus é a fonte de toda a existência. Provavelmente, acho que na escola já foi ensinado sobre isso, né? A teoria do Big Bang. Eu acho que alguns já estudaram isso ou já ouviram isso, mas a Bíblia, ela refuta essa teoria de uma explosão do nada, que o universo foi criado do nada, de uma explosão, uma pólvora lá, riscou, explodiu, pronto, foi criado a terra apareceu do nada. Não, a Bíblia não é completamente contra essa ideia. A Bíblia nos mostra então que Deus é a fonte de toda a existência, e nem é um processo também de geração espontânea, que entra no caso do evolucionismo, uma evolução espontânea, foi acontecendo, ou essa é uma teoria do darwinismo, que diz que é uma evolução, alguma coisa, uma geração espontânea, alguma coisa que aconteceu por livre e espontânea vontade. E eles mostram que assim que esta criação então tem um único autor, que é o nosso Deus Trino. Então a Bíblia, ela nos mostra em Atos dos Apóstolos. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 24 e 25, mostrando então que o nosso Deus Trino é o único autor, não é a teoria do Big Bang e nem do evolucionismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o 24 e 25. Quem achou pode ler. Então percebam que Ele mesmo, é Ele que dá, Ele nem é servido por mãos humanas, Ele é independente, né? Ou como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, né? Então se você prosseguir aqui no versículo 26, de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então perceba que Deus é o dono de toda a fonte, de toda a existência humana, quer céu, quer terra. Também Deus é a única origem, indicando então que Ele é o soberano sobre a criação. Então todas as coisas que existem são dele, por Ele e para Ele, tudo que existe. Entendendo então que Deus, Ele criou os animais, tudo para a sua glória, é tudo para Ele, tudo que Ele fez, tudo aquilo que os seus olhos podem alcançar, Deus fez tudo isso para a sua glória. E essa é a linguagem bíblica então para se descrever a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E direcionando a Deus, você tem que usar o termo sob todas as coisas, porque Ele está acima dos céus. Então nesta questão, você se usa o termo, se tratando do céu, você tem que falar sob. Por quê? Porque Ele está acima dos céus. Ele criou os céus, Ele criou tudo, Ele antes que tudo fosse criado, criou os anjos, criou tudo. Então Ele está sobre a terra e Ele está sob os céus, Ele é acima de tudo. Então essa é a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas que Ele criou, e Ele tem o soberano domínio então para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser fazer, né?
Então esse é o conceito aí da soberania que é ressaltado aqui, porque Deus deve ser então visto como o governante deste mundo. É Ele que governa, Ele que governa. Ah, mas o diabo é a criação dele. O Lúcifer está abaixo dele. Deus está sob Lúcifer, acima de Lúcifer, porque Deus não foi criado, Lúcifer foi. Isso é maravilhoso. Então isso nos dá uma garantia e nos traz uma paz, porque o inimigo das nossas almas, que é o diabo, está sujeito a Deus. Ele não é maior do que Deus. O nosso Deus, que é soberano e criador dos céus e da terra, Ele está conosco, né? O Salmo vai dizer: o Deus de Jacó está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. É esse Deus aqui que nós estamos apresentando então. E Ele então é governante desse mundo. Abra comigo lá em Romanos capítulo 11. Vamos ver lá, dar uma olhadinha ali em Romanos, o que Ele vai nos apresentar. Romanos 11, o 36, versículo 36. Quem achou pode ler. Depois o outro abre para mim, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11, Romanos 11, 36. Quem achou pode ler bem alto. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né? É a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Também Apocalipse 4:11. Quem achou pode ler. Então, tá aí, alguém pergunta: por que é que Deus fez essas coisas? Ele fez por causa da sua soberana vontade. Isso é maravilhoso. Vieram a existir e foram criadas. Por quê? Porque todas as coisas Deus criou. Por quê? Por causa da sua vontade. E vieram a existir e foram criadas. É a vontade de Deus. Nós estamos vivendo sobre a vontade de Deus. O universo e tudo que ocorre nos céus e na terra está sobre a vontade de Deus. Deus está no controle de tudo, né? Ainda que nós estamos vivendo esse momento, mas entenda uma coisa: isso é uma segurança para os crentes nessa terra. Deus é a vontade de Deus. Ah, mas nós estamos passando por isso. É a vontade de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, nós não sabemos, mas nós podemos ter a garantia que esse Deus está conosco. Esse Deus nos criou para a sua glória. Então nós encerramos aqui. Nós vamos ter alguma pergunta, alguma dúvida acerca disso? Está tranquilo? Está tudo tranquilo? Então vamos falar sobre os nomes de Deus. Vamos tratar sobre os nomes de Deus. Hoje os nomes das pessoas, ela tem pouca importância, né? Tem pouca importância. Se alguém tem um nome de José, ou se alguém tem um nome de Jó, ou se alguém tem um nome de Joaquim, não faz tanta diferença assim hoje, né? Hoje o nome, ele não tem tanta diferença. Mas na época que a Bíblia ela foi escrita, a questão do nome era muito diferente. Era muito diferente, era muito significativo o nome, e era nomes que você precisaria buscar o porquê desses nomes, e os nomes tinham sentidos e tinham os seus porquês de terem sido dados. Então, os nomes atribuídos a Deus na Bíblia, elas são então os instrumentos ou os meios que Deus, o Criador, usa então para revelar a nós quem Ele é. Então esses nomes que foram deixados a nós é para que Deus se revele, é o meio que Ele tem para se revelar quem Ele é. Então eles devem ser estudados e devem ser compreendidos. Eu falava com a Neide agora, tomando um café ali,
que a questão da trindade, as pessoas, é muito complexo, as pessoas não entendem, mas é a questão de você compreender, de estudar o assunto, né? Então, quando você estuda, você vai entender o porquê. E são assuntos, alguns assuntos são mais delicados, exigem um pouco mais de pensar, né? Se pensar mais, e outros assuntos é a questão de se interpretar o assunto para que você compreenda então o porquê disso tudo. Mas falando então sobre os nomes de Deus, né? O nome então era uma descrição da pessoa, então por isso que uma pessoa passava por uma mudança significativa, e você vai ver isso na Escritura, nós vamos ver isso na Escritura. Eles passavam por essa mudança significativa em sua vida ou em seu caráter, então podia também ter o seu nome mudado. Então, quando se algo acontecia no Antigo Testamento, na época da Escritura, quando estava sendo construída toda a história do cristianismo, então os nomes que eram dados era por algo que aconteceu, fatos que ocorreu pessoalmente com Deus, ação de Deus, momentos que vivenciaram com Deus. Então os nomes eles são dados nessa perspectiva. Então nós vamos ver então, por exemplo, o caso de Jacó, né? Todos conhecem a história de Jacó. Qual era o significado do nome de Jacó? Usurpador. O nome de Jacó, antes dele ter um encontro com Deus, antes de Deus o chamá-lo, antes de Deus se relacionar com Jacó, ele era o seu nome significava usurpador ou enganador. Por quê? Porque o seu nome estava atribuído ao seu caráter. Ele era reconhecido por esse nome exatamente por ser de fato, literalmente, um enganador. Sim. Já desde criança ele já tentou passar na frente, furar a fila. Exatamente. Mas vamos abrir lá em Gênesis 27, 36. Quem achou pode ler para mim, por gentileza. Gênesis 27, 36. Gênesis 27, 36. Então vamos ver aí a fase aí, 27, 36. Quem achou pode ler. O momento da bênção que ele rouba, né? A bênção, né? Ele engana novamente. Então perceba aí que Esaú relatando o caráter de Jacó. Então perceba aí que o nome dele é exatamente aquilo que ele era, pra você ter uma ideia. Agora você pensa comigo, e se a gente fosse fazer isso hoje? Se você fosse fazer isso hoje, né? A gente, pensa aí você na sua mente, para algumas pessoas você mudaria o nome delas? Então você percebe que as pessoas colocam o nome nos filhos, mas eles não sabem o significado. Por que você colocou esse nome? Que eu achei bonito. E até hoje os nomes, eles dizem alguma coisa, os nomes ele têm o seu significado, né? Capítulo 25, no pé. Isso. Do jeito que veio, né?
Mas ele então passou por uma grande, ele passa então por uma grande transformação, Jacó, né? Ele passa por uma grande transformação. Ele deixou então de ser um enganador, e o seu nome foi mudado então para Israel. Aí você vê lá no capítulo, abra comigo, capítulo 32, o versículo 28. Então ele tem uma transformação, ele tem um encontro com Deus, e o seu nome então vai ser mudado. Capítulo 32, versículo 28. Olha aí o que está escrito. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecesse. Aquele momento que ele luta lá com o anjo, não, enquanto você não der minha bênção, eu não vou deixar, e não sei o que, não sei o que. Então o que acontece? O nome dele então é mudado por causa desse fato. Olha para você ver como que era significativo, né? Então era mudado por causa desse fato. Se a gente for trazer hoje, vai mudar o nome de muita gente aí, né? Pelo fato do que fazem e que praticam. É sério, né? Então se a gente for pegar como era no Antigo Testamento, meu Deus, tem um monte de gente aí que ia ter que mudar o nome dele, né? Infelizmente, uns crentes que são mal pagadores, dão um mau testemunho e não sei o que, aí você vai ter que mudar tudo o nome, né? Colocar o nome que representa quem ele é, porque esse era o fato, os nomes eram tão importantes que representava a pessoa na sua íntegra, literalmente. Olha o 35 aí 10 também, olha o que vai dizer: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Então Deus afirmando: você agora, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. Agora é Israel o teu nome agora, você não vai ser mais Jacó. Mas aí você perceba, depois desse encontro que ele tem com Deus, então no Antigo Testamento, a questão de mudanças de nome se referia à questão da personalidade da pessoa, ou de fatos que ocorreu, de encontros que tiveram, de ações que foram feitas. Então, algumas razões dos nomes mudarem, mas é a importância que se dava no nome. Então, para que a gente entenda isso. E agora no Novo Testamento nós temos o caso de Pedro, né? Que ele se chamava Simão, mas Jesus lhe deu o nome de Cefas, que é em aramaico, né? Jesus dá o nome para ele, antecipando assim que ele passaria então por uma grande mudança e ocuparia um lugar de destaque entre os apóstolos. Jesus muda o nome dele. Então é Cefas, né? Pedro é Cefas, e Cefas está em aramaico. Então você perceba que num certo ponto, quando Jesus pergunta aos discípulos: o que os homens dizem quem eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor ai meu Deus, agora fugiu. Elias. Outros dizem que o Senhor é Elias, né, o profeta. Mas e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro se levanta: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele: muito bem, não fosse carne nem espírito que te revelasse, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Então, por causa disso, eu edificarei a minha igreja sobre esse fundamento que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja de Cristo. Mas o fato é que Jesus muda então o nome de Pedro chamando-o de Cefas, que então passaria por uma grande mudança e que ocuparia então um lugar entre os apóstolos. Assim também os nomes e os títulos atribuídos a Deus na Escritura Sagrada também são instrumentos da providência divina para então revelar as qualidades, atributos e modos de agir do nosso Criador. Assim como também no Antigo Testamento os nomes eram dados para atribuir também qualidades, modos de agir, né? Assim também a Deus, quando há os nomes, é para atribuir também o modo de agir.
os seus atributos. Então há um grande significado disso, para que se entenda quem é esse Criador, quem é esse Deus. Então nós vejamos agora algum desses nomes, as circunstâncias ou as situações em que aparece, que eles nos revelam sobre Deus. Então o nome Deus, o primeiro versículo da Bíblia vai nos dizer então que no princípio, Gênesis 1:1 vai apresentar então a palavra Deus, vai intitular o Criador como Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o nome Deus, que significa Elohim em hebraico, e no plural Elohá. Então no hebraico é Elohim, fala meio soltando um ar, Elohim, e no plural Elohá. Descreve então o Criador como sendo um forte e poderoso. Então o significado desse nome é apresentando esse Deus como forte e poderoso, e que deve ser temido e cultuado. Essa é a razão de se chamar Deus. Então essa palavra Deus, tanto como em hebraico, ela tem essa conotação, ela tem essa interpretação. Então quando se falava Deus, então eles entendiam que esse Deus deveria ser temido e cultuado. Então é o nome que se dá. E o plural deve ser então considerado como um intensivo, então, e portanto serve para indicar a plenitude do seu poder. Se em hebraico e no plural é Elohá, então é para indicar no plural a plenitude do poder de Deus. Então mostrando aqui que não é um qualquer Deus, não são deuses, é o Deus. Então por isso que tem essa mudança. Também outro nome atribuído a Deus, Deus Altíssimo. E nós vemos lá quando Melquisedeque abençoou Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, ele o fez em nome do Deus Altíssimo. Pode abrir lá e ler para nós, Gênesis 14, 18 ao 20. Melquisedeque então, que oração? É 8:05? Meu Deus do céu, Jesus, como passa rápido. Então, pode ler 14, do 18 ao 20. Amém. Então, Deus Altíssimo, um dos nomes de Deus, Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, a Abraão, Deus se apresentou como Deus Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai em hebraico, significando El Shaddai em hebraico. É Abraão, e Deus se apresentando então a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Então este nome descreve Deus como um ser poderoso que tem poder no céu e na terra, o sustentador, nutridor, aquele que é capaz então de satisfazer, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Também você já ouviu muito, sou o que sou. Quando Deus então, outro nome de Deus, sou o que sou. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso e Deus sou o que sou. Quando ele aparece então a Moisés lá no Monte Horebe, também é conhecida a história, e ele disse, vem agora, lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10, ele disse assim, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Disse Moisés então a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi?
Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Então Deus dando a ele um nome. Então Moisés perguntou: como que eu me apresento? Diz que eu sou o que sou. Esse é meu nome. É muito interessante isso aqui. Então, e assim os filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome. Aí Deus afirma, Deus bate o martelo: esse é o meu nome. É isso que você vai dizer para eles: eu sou o que sou. Então, o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, Yahvé, em hebraico significa eu sou o que sou. Então, em hebraico é Yahvé, é dizendo eu sou o que sou, com todas as letras maiúsculas, que se deveria escrever e apresentar também esse Deus. Então, através dele, Deus se revela como Deus da graça, que sempre existiu e sempre existirá, e que não fica velho, não muda e é eternamente o mesmo. Então, esse é o quarto nome de Deus. E aí também Senhor, quando ele convoca então o povo para atravessar o Jordão, você deve se lembrar desse fato, e entrar na terra prometida. Josué então lhe disse: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, e aí perceba que ele está dando o nome, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, e serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Lá em Josué capítulo 3, versículo 12 e 13, o nome então Senhor, com a inicial maiúscula e as demais letras minúsculas, significa Adonai em hebraico. Adonai em hebraico, que descreve Deus como o dono e o governador de todos os homens. Então, é esse Senhor, que significa em hebraico Adonai, né? Tem uma música do Kleber Lucas que ele canta, vocês conhecem essa música, e ele vai dando esses nomes. Algumas coisas ali ele erra no sentido de hebraico ali, algumas coisas ele acaba errando segundo os meus professores de hebraico e de grego. Mas existe o Deus Elohim, Deus Altíssimo, Elion, né? Elion, Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor Yahvé e o Senhor Adonai. Então, são nomes ou títulos do Criador que estão registrados na Bíblia Sagrada, e eles são então os meios usados por Deus para nos revelar quem Ele é. Então, por isso há esses nomes, e por isso há a interpretação no original desses nomes. Eles têm um significado, e ele tinha muito significado no Antigo Testamento ao povo israelita. Eles sabiam muito bem o que queria dizer. Então, eles temiam diante desse Deus. Os povos inimigos temiam diante desse Deus. Quem é? A pergunta era no Antigo Testamento: quem é o Deus desse povo? O Deus desse povo é o El Shaddai. O Deus desse povo é Yahvé. O Deus desse povo é Yahvé. Então, no Antigo Testamento se chamava Deus de Yahvé. E alguns no Novo Testamento, se você for ver, os sacerdotes, eles falavam Yahvé, esse Deus todo poderoso. Então, através então desses nomes, então nós sabemos que Deus é um ser supremo, nós sabemos que Ele é um Deus forte e poderoso, e que tem poder então no céu e na terra, e é o dono e o governador de todas as coisas, e sustentador, nutridor, e capaz então de satisfazer todas as necessidades. Então, como disse, Ele sempre existiu, sempre existirá, e Ele nunca ficará velho, e Ele nunca passará, Ele nunca sofrerá variação, e é eternamente o mesmo. É o mesmo Deus que se apresenta para Moisés na sarça. Esse é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje, falando conosco aqui nessa noite. E aí vai
tem outros nomes, Jeová Jirê, Jeová Micadissim, Jeová Nissi, Jeová Raá, Jeová Ropec, ou Jeová Rafá, Jeová Sabaote, significando o Senhor dos Exércitos. Aí por Jeová Shalom, Jeová Chamá, Jeová Tissedqueno. Então aí vai dando esses nomes, atribuindo esses nomes, mas todos com sua interpretação, seu significado. O alto existente, nossa paz, o Senhor está presente, o alto existente, nossa justiça, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, né? Ou Jeová Raá, alto existente, o Senhor meu pastor. Então todos esses nomes com seus significados, e eles entendiam muito bem, e assim então é interessante porque esses nomes também na oração, e se você for pegar a oração dos homens, por exemplo, a oração de Davi, você vai perceber que eles usam esses nomes, mas eles entendem por que eles estão, dependendo da oração, eles vão atribuir um nome a Deus, porque eles estão pedindo algo. Por exemplo, Jeová Tissedqueno, que é meio difícil falar. Então é o Jeová alto existente, a nossa justiça. Por exemplo, se alguém está orando, ele vai usar esse nome aqui, dizendo a Deus que Ele é a justiça, o alto existente. Então se usava muito isso nas orações, esses nomes significativos, atribuindo a Deus alguma coisa, alguma realidade que eles precisariam para a vida deles mesmos, no momento da sua oração. Então por isso que existia os significados. E como eu disse, hoje as pessoas colocam o nome sem entender o significado, sem buscar o significado, e às vezes a gente se choca, né? E os filhos que sofrem depois, que você não entende quais são os significados. É importante você ter alguma coisa a ver aí com maldição? Não tem nada a ver com maldição. Maldição hereditária não existe. O Romanos deixa claro para a gente que não existe mais isso. Depois que Cristo morreu na cruz, Ele aniquilou toda a maldição sobre o ser humano. Porém, o nome é importante, que as pessoas, ao buscarem os nomes, busquem também os seus significados, tá bom? Então nós paramos por aqui. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a Trindade.